Boa noite, meus amados. Que a graça e a paz seja com todos. Estamos realizando mais uma live. Neste momento nós vamos orar. Pedir a Deus que nos acompanhe e nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Obrigado pela oportunidade de realizar mais uma live. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos ouvindo a Tua palavra. Vem, Senhor, abençoa nesta hora todos que aqui estão comigo. Abençoa, Senhor, todos através da palavra do Senhor. Nos ajuda a ouvir e guardá-la em nossos corações. Quebranta os nossos corações com o Teu Espírito, Senhor, para que possamos ouvir e praticar a Tua palavra no dia a dia, para a honra e glória do Teu nome. E em nome de Jesus eu te peço, continua a nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelos que já se faz presente. A Marta Garcia, muito obrigado pela tua presença. A Berenice, minha esposa, obrigado pela tua presença. Minha ajudadora, Gigi, obrigado pela tua presença. Boa noite, que Deus continue a te abençoar. Amém? Oramos e agora vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Hoje nós estaremos falando sobre a atitude do cristão. Mas a atitude que nos leva, a entender e praticar a palavra de Deus. Estarmos atentos com os sinais e com a volta do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versos de 1 a 4. Essa primeira leitura é a leitura chave para o tema de hoje. Aqui fala sobre a besta que subiu do mar. Depois nós falaremos sobre a besta, a segunda besta, que subiu da terra. Amém? A leitura, a palavra de Deus nos diz assim, e aqui é João dizendo, João escreveu, viu e escreveu lá na ilha de Patmos. E agora nós temos a palavra de Deus onde nós vamos meditar. Assim nos diz a palavra do Senhor. E eu pus-me sobre nós estamos só controlando aqui a música de fundo. Estava alto e aí nós estamos controlando. Só um momentinho. Vamos lá então. Aqui é João, na ilha de Patmos, falando. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 chifres e 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta?
quem poderá batalhar contra ela? E aqui eu vos digo, esta pergunta será respondida depois, mas antecipando, só o Cordeiro de Deus, que venceu o diabo na cruz, ressuscitou, vencendo a morte, só o Cordeiro de Deus poderá vencer a besta, tanto a que surgiu do mar, quanto a que surgiu da terra. E aqui nós vamos pregar a palavra de Deus, segundo a própria palavra nos ensina. Meus amados irmãos, quais são nossas atitudes diante dos sinais e da volta de Cristo? Só repetir esta pergunta. Quais são as nossas atitudes diante dos sinais da volta de Cristo? Precisamos estar atentos. A palavra de Deus é fonte segura no preparo para a volta de Jesus. Aleluia! A palavra de Deus é fonte segura no preparo para a volta de Jesus. Precisamos buscar sabedoria em Deus para lidar com os sinais e com a volta do Senhor Jesus. Pela palavra de Deus recebemos o conhecimento, pela oração recebemos o poder, pela sabedoria seremos obedientes, preparando-nos para a volta do Senhor Jesus. Aleluia! Deus nos deu todos os recursos para nos preparar. Depende de você e eu. Depende da igreja do Senhor estar se preparando. Por exemplo, qual país estava preparado para a pandemia do coronavírus? Só um exemplo, uma pergunta como exemplo. Qual país estava preparado para a pandemia do coronavírus? Todos foram pegos de surpresa. Desta mesma forma, muitas pessoas não estão preparadas para lidar com os sinais e com a volta do Senhor. Estão totalmente despreparados. E é por isso que os pastores estão trazendo à memória os sinais e a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos adiante. Meus amados irmãos e amigos, quero lhes dizer o seguinte: em uma crise mundial exige solução ou soluções mundiais. Vou repetir: em uma crise mundial exige soluções mundiais. Por isso, todas as pessoas devem se preparar biblicamente para lidar com os sinais e com a volta do Senhor Jesus. Todas as pessoas, o mundo inteiro, deve se preparar para os sinais e para a volta do Senhor Jesus. Amém? Eu quero lhes dizer o que diz a Bíblia. Nada de mim mesmo. Quem sou eu para dizer algo de mim para vocês em relação aos sinais e a volta do Senhor Jesus? Por isso eu quero dizer o que a Bíblia diz. As Escrituras declaram que haverá uma união religiosa, social e política de apoio à besta. Vou só repetir isso aqui. Está já no texto que leu e o outro que leremos já, tá? As Escrituras declaram que
haverá uma união religiosa, social e política apoio à besta. Nós podemos ver que muitas pessoas estão coligadas, arraigadas na política, na religião e na sociedade, e não estão preocupados com os sinais nem com a volta de Jesus. Isto vão pegar muita gente de surpresa. Preste bem atenção, meus queridos irmãos. As Escrituras declaram que haverá uma união religiosa, social e política de apoio à besta. E muitos a apoiarão. É Apocalipse capítulo 13, verso de 1 a 4, que nós já lemos. E agora nós vamos fazer uma outra leitura do mesmo capítulo 13, versos de 11 a 15. Ou seja, versos de 11 a 15. E depois, verso 17, capítulo 17, verso 14. Tá? Vamos ver o que nos diz. Agora, nós falamos sobre a besta que subiu do mar. Agora, a partir do versículo 11, vamos falar sobre a besta que subiu da terra, ok? Assim nos diz a palavra. É João falando lá da ilha de Pátimo, né? Nós já sabemos, só para refrescar a memória, ok? Disse João: eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava com o dragão, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adora a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Aqui já diz que a primeira besta fora curada. Às vezes, as pessoas, às vezes não, ela vai ser dada como morta. E aí o povo fica naquela expectativa: oh, a besta morreu. E aí até mesmo os judeus ortodoxos vão se lamentar, se rasgarem, né? Aqueles que estavam seguindo a besta também farão isto, né? E aí, o que acontece depois? Ela voltará, conforme o versículo 13, e fará, aqui está no presente, e faz grandes sinais, de maneira que faz descer fogo do céu à terra. Tamanhos sinais que a besta fará: descer fogo dos céus à terra. E tudo isso na presença dos homens, na presença de todas as pessoas. O verso 14 diz: e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adoraram a imagem da besta. Isso aqui, meus irmãos, nós precisamos estar atentos, porque muitas pessoas dizem: eu sou salvo por Cristo, não vou chegar à grande tribulação.
Será que todos salvos por Cristo estão preparados já para subir e encontrar Cristo nas alturas? Ou será que nós estamos apenas lendo a palavra e não estão praticando? Porque há quem diz que são salvos, mas não são. E há quem diz que são salvos, mas não estão se preparando para a volta do Senhor Jesus. E o que nós podemos ver é o seguinte, e aqui haja uma pergunta particular, não é? Será que estamos mesmo nos preparando para o grande dia, através de ouvir e ver os sinais que estão na Bíblia Sagrada? Será que nós estamos observando esses sinais? Será que nós estamos nos preparando para o arrebatamento da igreja, se estivermos vivos naquele dia? Ou para a ressurreição dos mortos, se dormirmos em Cristo? São perguntas que vêm, porque, na verdade, quem ficar para a grande tribulação, vai passar por isso aqui. Os que decidirem, não, eu morro por Cristo, mas não sigo a besta, certamente morrerão. Entenderam? Então é melhor estarmos atentos, viver para Cristo, sermos obedientes à palavra, sermos fiéis à palavra e participar da primeira ressurreição dos mortos ou do arrebatamento da igreja, do que ficar cheios de dúvida e na hora, a volta de Cristo, ficarmos para a grande tribulação. Entenderam? Tem 3 ensinamentos sobre isso: o pré-milenista, o milenista e o pós-milenista. Nós cremos que Jesus voltará e arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação. Nós cremos que chegaremos até o princípio das dores, mas é bom estar preparado. E se não formos arrebatados, estamos mesmo preparados para suportar esta grande tribulação e resistir à besta em nome de Jesus e não servi-la, não aceitar a sua marca, e certamente morreremos, porque é isso que está escrito na palavra de Deus. Meus amados irmãos, quero até lhes dizer um pouco sobre a Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Abre comigo em Apocalipse capítulo 1, versos de 11 a 15. Aqui, como nós sabemos, é João na ilha de Pátimo. A visão de Jesus glorificado. Mensagem da igreja, ou seja, a mensagem às igrejas da Ásia. E assim nos diz João: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na linha chamada Patmos, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi dentro de mim uma grande voz voz de trombeta que dizia, e aqui está a carta que João escreveu para as igrejas da Ásia. O que vês, é a ordem que ele recebeu, o que vês, escreve-o
num livro e enviam às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgama, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Estas são as 7 igrejas da Ásia. E João escreveu a essas igrejas. Na continuidade, ele diz: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Palavras de João para todos nós. E aqui é que eu digo: todos esses sinais que nós temos ouvido é para que ouvimos e obedecemos como preparo para aqueles grandes dias, ou para o grande dia do Senhor, mas antes para estarmos preparando para o dia do Senhor. E muitas vezes só lemos, mas não guardamos. Falei na semana passada sobre os sinais, e até onde aconteceu muitos desastres, muitas coisas proféticas, ou seja, que Jesus diz lá em Mateus capítulo 24, e hoje nós estamos falando especificamente em Apocalipse, sobre o que João deixou para conosco. A palavra que nós podemos observar no capítulo 17, verso 5, vamos ver? Capítulo 17, verso 5. Na sua testa havia escrito o nome, mistério. Na sua testa havia escrito o nome, mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostitutas e abominação da terra. Nós podemos até ler mais estes versículos, ainda no 17, dos versos 12 ao verso 14. E os 10 chifres que viste, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, justamente com a besta. Ou seja, juntamente com a besta, receberá o poder por 1 hora. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro
e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. O Cordeiro vencerá. Aquela pergunta que fora feita antes: quem vencerá a besta? O Cordeiro vencerá. E aqueles que estão com o Cordeiro também serão vencedores em Cristo Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que salva aqueles que o buscam e prepara para a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu estou com a Bíblia aqui com as letras bem pequenas, a dificuldade é grande para ler, mas graças a Deus li, creio que vocês entenderam. Mas, meus amados irmãos, a palavra Babilônia é devida, a palavra Babilônia é derivada de Babel, a torre que todos nós conhecemos, pelo menos de ouvir falar, a Torre de Babel. Pois bem, a palavra Babilônia é derivada de Babel, que significa a porta de Deus e também confusão. Olha a situação. Hoje nós podemos ver igrejas confusas e um povo de Deus fazendo confusão. Será que as igrejas hoje é diferente das 7 igrejas da Ásia? Foram elogiadas por algumas coisas, mas todas elas faltavam outras coisas que agradasse a Deus. Estava desagradando a Deus em alguma coisa. E as igrejas de hoje estão realmente agradando a Deus nos cultos, em suas vidas? Cada membro estão realmente agradando a Deus? Ou só passa pela igreja, ouve a palavra, mas não guarda, não vive? Será que esses estão sendo preparados para os sinais da vinda de Jesus? Estão sendo preparados para ser arrebatados naquele grande dia? É coisa para se pensar, meus amados. E eu quero dizer que nós precisamos muito, muito, muito da misericórdia de Deus. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, já havíamos nos consumidos. Esta é a realidade. Portanto, nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus, guardá-la, praticá-la, fazer a vontade de Deus, estar nos preparando através da palavra, que é o único meio de prepararmos para aquele grande dia. Meus amados irmãos, eu já disse a respeito da Babilônia. Todo o capítulo 17 fala sobre isso. O termo Babilônia é empregado nas Escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apostata, que pratica apostasia, conforme Apocalipse capítulo 17. Babilônia é representada por uma mulher, figura que a Bíblia usa como símbolo de igreja. E aí é bom olharmos como membro de igreja hoje e olhar a igreja, vigiar e orar para que nem os membros, nem a igreja no todo entra na onda da Babilônia, da prostituição, da rebeldia, porque isso não agrada a Deus e vai nos deixar fora do arrebatamento ou fora da ressurreição dos mortos para subir aos céus. Vigiamos, pois, e oramos por isso. Meus amados,
Eu quero dizer o seguinte: o termo Babilônia é empregado, como eu já disse, e que ela é representada como uma mulher, figura que a Bíblia usa como símbolo de igreja. Mas eu quero dizer o seguinte: daqui para frente nós veremos um paralelo entre a antiga Babel e a Babilônia do final da história, descrito ao Apocalipse. Mas isso nós veremos só no próximo domingo, às 19 horas, para não prolongar muito aqui, pois já temos meia hora de pregação, ok? No próximo domingo, às 19 horas, Deus permitindo, estaremos de volta. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pelos ensinamentos da Tua Palavra. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós através da Tua Palavra. E quem não tem recebido os cuidados do Senhor é porque não está meditando, não está guardando, não está praticando a Palavra do Senhor. Mas o Senhor tem nos guardado e nos livrado e nos preparado através da Tua Palavra para os sinais dos fins dos tempos e para o arrebatamento da igreja. Graças te damos, mas ajude-nos, através da Tua misericórdia, que possamos viver segundo a Tua vontade, para estarmos naquele dia, sendo arrebatados pelo Senhor, ou estarmos entre os mortos, sendo ressurretos, para subir e encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Esse é o desejo de todo verdadeiro cristão. Peço ao Senhor que tem misericórdia, nos prepara, quebranta os nossos corações, para sermos não somente ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes da mesma. Ajude-nos, Senhor, a viver a vida que Tu queres que vivemos, a vida que precisamos viver para agradar ao Senhor. Eu peço ao Senhor também, ó Pai, pelos enfermos. Eu peço ao Senhor que cura, Pai, o pastor Fernando e a irmã Ana, sua esposa, e continua a abençoar os seus filhos. Peço ao Senhor que cura o irmão Adivaldo e abençoa os seus pais que têm cuidado dele. Continua abençoando estas famílias, Pai. Abençoa a minha família, abençoa as famílias que estão ouvindo a Tua Palavra, abençoa o nosso país. Tem misericórdia, Senhor, do nosso país. Ajuda o presidente, cura ele, Senhor, do coronavírus. Cura ele, abençoa, concede sabedoria para presidir o nosso país conforme a Tua vontade. Abençoa o seu vice-presidente, abençoa, Senhor, os deputados federais e estaduais. Abençoa os senadores, abençoa os vereadores, abençoa os juízes, os promotores e os advogados que advogam as coisas desta nação, o juiz que julga as causas dessa nação. Tem misericórdia, e se alguns deles ainda não são salvos por Cristo Jesus, quebrando os seus corações, para que haja arrependimento, para que confesse a Jesus, para o perdão dos pecados e para a salvação das vossas almas, para que eles possam fazer um governo sobre o nosso país, um governo que agrada ao Senhor, que obedece ao Senhor, que faz a vontade do Senhor, que cumpre o objetivo do Senhor sobre o nosso país. Tem misericórdia da nossa pátria, salve a nossa pátria, salve os brasileiros que ainda não foram salvos, Pai, em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, por minha família, pelas famílias que estão me assistindo agora, continua a nos abençoar, nos preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a entender os sinais, que nos ajuda a estar melhor preparado, nos ajuda a entender a Tua Palavra, que é a única fonte de preparativo para estarmos naquele dia com o Senhor Jesus, no grande dia do arrebatamento.
Peço ao Senhor que fique conosco, nos dê uma boa noite, nos dê um restante de semana na tua paz e nos ajude todas as famílias representadas aqui nesta hora, abençoando, Senhor, curando os enfermos, salvando as almas que ainda serão salvas e acrescentadas à igreja do Senhor. Eu peço estas bênçãos e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Um forte abraço. Fiquem na paz e até domingo às 19 horas prosseguiremos falando sobre este assunto. Amém? Deus os abençoe.